Bem-vindos novamente ao canal OSB. Há tempos atrás eu tinha vindo com uma teoria nova de que não existe elementos químicos e sim força elemental. Vou voltar a enfatizar isso, explicando mais detalhadamente. Eu também, dentro desse contexto, falei que, de uma forma oculta, o elemento oxigênio, que é um gás nobre, ele, desacelerando frequencialmente, ele se transfiguraria ou travestiria no que a gente chama de carbono. Sabemos que cientificamente, ou melhor dizendo, fisicamente, um químico vai te dizer que não existe, né, essa possibilidade, mas ele está certo. Fisicamente não vai se apresentar dessa forma. A questão é o seguinte, que a parte oculta da fisicalidade não é explicada, não pode ser explicada agora pelo academicismo. Mas eles estão a caminho e fazem o seu papel. Há quem, no caso, questione como esse que vos fala pode vir com uma dissertação dessas. Que provas cabais, científicas, constatatórias pode haver nisso? Vejam bem, você tem 7 corpos, né? A mesma escolástica que fala que você tem 7 corpos, também fala de que seu físico sutilizado se une à graduação desses corpos. Isso é verdade. Então veja bem o paradoxo. E é muito visível aí. Preste atenção. Você, no futuro, sutilizará o seu corpo físico a ponto de se tornar etérico. O etérico, junto ao físico, sutilizado, se torna astral. Os 3 primeiros e o astral sutilizado passa a ser mental. E o mental, com todo esse jogo de 4, sutilizado, a sua máxima potência se tornaria um com a tríade superior. Esse é o caminho agora. Mas, no entanto, você tem os 7 corpos separados e, ao mesmo tempo, um físico que é síntese de 7 coisas. Percebam, a mesma coisa acontece com os ditos elementos químicos. Eles estão separados fisicamente, mas frequencialmente, na parte oculta de todas as coisas, o que funciona é a frequência, acelerada ou desacelerada. Então, se você acelerar muito um metal pesado, ele vai se transformar em gás nobre e vice-versa. Pegando o gás nobre e desacelerando, ele ganha densidade e se torna um metal pesado. Isso quimicamente falando. Mas a questão oculta é muito interessante. Se você tem 7 corpos, mas o último deles, o mais denso, no futuro se tornará um com aqueles, a mesma coisa os elementos. Eles se apresentam separadamente, mas pela frequência, ocultamente eles se tornam uma coisa só. Porque tudo veio do que chamamos de umbigo do universo, sagrado sol absoluto, né? Sol oculto. Então tudo parte do ponto, né? Tudo parte de uma mesma coisa, um ponto que entrou em movimento, ou melhor dizendo, num acionamento ígneo e passou a moldar matéria.
a consciência moldando matéria. Então você constatará no final, se você fazer uma boa dissertação e reflexão sobre, que os elementos eles não existem de forma universal, mas fisicamente sim, e no entanto, porque estão separados. E você dará nomes, até por peso, né, a constituição atômica daquele elemento. Então é muito interessante que se vê no homem o que está fora, no micro e no macro. Você tem 7 corpos separados, mas no entanto todos juntos são uma coisa só. Os elementos têm nomes, né? Até, inclusive eu coloquei uma organização que eu fiz desde a época da gnose, fazendo algumas análises, né, estudando a respeito. Cheguei a uma conclusão de que o oxigênio está ligado ao mental, o nitrogênio, que seria o elemento ativo da combustão do fogo, colocamos como conotação para o astral. O hidrogênio, conotação com a água, com o etérico. E o carbono, base do físico. Então vejam bem, aonde começa a elevação da matéria? Por que o físico tem que ter uma parelha? Começa no etérico. E por que o etérico é o único que tem mecanismos de transformação? Ele tanto opera transformação energética para baixo, o seu corpo mais denso, como ele também transmuta o que vem de cima, que a gente chama de prana, né? Ele tem ali os centros de energia que faz a quebra, como acontece na digestão, cada coisa vai ao seu lugar, cada partícula fazendo o seu trabalho em direção aonde o produto é necessário, o produto bruto. Então, na questão oculta também, né, o éter, o etérico, e nós, parelha física, ele faz esse mesmo processo, essa mesma mecânica de quebrar. Vamos dizer, quebrar a consciência ao nível físico, para que o físico tenha adaptabilidade a essa consciência, porque se ela viesse na íntegra, em toda a sua potência, o físico não suportaria. Então não podemos colocar o físico onde não é chamado ainda. Então percebam que o primeiro despertar acontece numa conotação etérica ligada ao reino vegetal. O reino vegetal é a primeira verticalidade do reino mineral. Brota dele, parte dele e se ergue. Podemos dizer que o reino vegetal é separado, é algo diferente do reino mineral? Fisicamente sim, mas ocultamente não. O reino vegetal é uma verticalização do mineral, porque o mineral é horizontalado, né? Ele está sempre numa linha reta da manifestação. O vegetal seria a primeira oportunidade de evolução do mineral. E ele se ergue sempre em direção ao sol. Pode ver que a planta ela está sempre procurando a luz. Foi a primeira vez que um reino procurou a luz. Aí que a gente vai ver no corpo etérico do homem, inclusive dos animais, chakras, que é para transformação e suporte para essa luz que é quebrada aos níveis e tolerâncias físicas. Então é muito interessante que vemos a tabela periódica, né? Ela é muito importante aqui fisicamente para classificar, e senão nós ia estar fazendo mau uso dos elementos químicos físicos. Mas é muito importante nós entendermos a sutileza da coisa.
que por trás, né, de toda rosa há uma serpente, no caso a serpente da sabedoria. Nós temos também não levar essa frase de Blavatsky para o lado pejorativo e tentar ver o que isso filosoficamente está querendo dizer. Encontrar a filosofia de todas as coisas vistas e não vistas. Boa tarde a todos e paz reverencial.